é bom estar aqui, né? Para todos que estão entrando, sejam bem-vindos. Vou pedir um favor, tá? À medida que for entrando, coloca seu nome, coloca a tua cidade. A gente está passando por essa questão aí das chuvas, eu acho importante isso. E, ao mesmo tempo, você que é de um outro estado, né? Se você identificar também qual estado, depois a gente gostaria de entrar em contato com você para que aqueles que se movimentam no profético se reunissem. Então, se você está por aí, se movimenta no profético, gosta dessa área e quer, entre em contato conosco para você. Davi Ribeiro, bênção. Então, paz para todo mundo que já está com a gente. Pedir a vocês aí, por favor, botem aí no direct para a galera e nós vamos orar para poder começar essa live, para a glória de Deus. Delavia, minha amiga do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. Bênção. Olha aí, já até a Nandinha já entrou. Então vamos orar? Renatão, só cuidado com a tua internet aí, ok? E que ela deu uma ligeira travadinha, mas é coisa que voltou, ok? Só para ficar ligado nela. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero celebrar o teu nome, porque o Senhor é bom, o Senhor tem feito obras maravilhosas na nossa vida nesse tempo, Senhor. Obrigado porque, como diz até o Tales, como é bom poder acordar, abrir os olhos e saber que tem um Deus que cuida da gente, Senhor, isso é maravilhoso. Mas não é apenas um Deus, é o nosso Pai. Obrigado porque o Senhor cuida de nós como um Pai apaixonado, um Pai que nos ama, um Pai que nos protege, um Pai que nos abençoa, um Pai que nos provê. Ó Deus, e nessa manhã nós estamos assentados à mesa contigo para poder aprender. O Senhor falou, Pai, que revelaria os segredos, que os segredos do céu são revelados aos pequeninos, e nós estamos aqui nessa manhã como os pequeninos, os remanescentes, aqueles que buscam a tua face, mesmo no secreto, sem que ninguém saiba. Ó Deus, mas também há um interesse em nós de preparar a próxima geração. Aqueles que se levantarão debaixo de uma unção profética para liberar a tua palavra sobre essa nação. Por isso nós queremos te pedir graça, sabedoria, poder, queremos pedir a tua glória sobre nós, queremos pedir agora a companhia dos teus anjos ministradores. Pedimos, Pai, libere, Pai, o espírito da profecia nessa manhã. Meu Deus, as pessoas que estão aqui na live já comecem a provar, já comecem a ter impressões. Abre os olhos espirituais de cada pessoa. Senhor, nós estaremos ministrando, compartilhando sobre visão espiritual. Então, o Senhor nos ensina, Espírito Santo, nós somos teus alunos e precisamos ouvir tua voz. Então, fala conosco nessa manhã. Toma teu filho Renato em tuas mãos, Senhor. Renato Pastene, Pai. E abençoe a sua vida, a sua família, seus negócios, tudo aquilo que ele faz. Da mesma forma, Senhor, seja comigo, Pai, porque a tua misericórdia já está sobre a minha vida, mas a tua bênção é algo insuperável. Pai, então nos abençoe nessa manhã, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então, primeira coisa, dá os parabéns aí para quem está na live, acordar sábado às 8 horas da manhã, nem sempre é fácil, mas é uma benção, na verdade. Então, gente, pedir a vocês aí, por favor, coloque a tua cidade. Se você atua no profético, vai lá, entre em contato com a gente, por favor, tá bom? Paz, pastorzão, como é que você está? Tudo bem? Então, os amigos vão entrando, né, Renato? Mas fala um pouquinho aí, Renato, como é que você está, cara? Onde você mora? Só para o povo poder te conhecer um pouco mais também. Legal, isso. Ó, vi que o Fábio entrou ali também agora, ali, meu amigo, lá de Minas. Um abraço. Poxa, benção. Cara, então, eu moro em Curitiba, né? Então eu sou o Renato do Sul e esse aí é o Renato do... já mais pro norte. Do Rio. Renato do Rio. Renato do Rio. E tem sido muito bom conhecer o Renato, né? Renato Neto, e nós já estamos em conexão já faz uns 2, 3 anos, né? Eu creio, né, Renato? Uns 2 anos. E uma aliança, né, preciosa que o Senhor tem gerado, né? Eu tenho acompanhado o trabalho dele e vejo como algo muito valioso. Creio que tem dado um norte para muitas pessoas, né, que têm sido chamadas pelo Senhor para a área profética. Então tem sido um serviço ao corpo de Cristo, né? Assim como o meu, um serviço ao corpo de Cristo para equipar, para edificar os santos, né? Para que cumpram a obra do ministério. Verdade, é isso, Renato. Você falou algo muito importante. Sabe por quê? Eu, quando comecei a me movimentar
Quando eu comecei a me movimentar no profético, eu senti falta. Aqui no Rio, infelizmente, assim, os profetas são como pregadores. Então, pregador e ser profeta não é a mesma coisa. Então, nós vemos essa questão, né? De que a pessoa não segue a mesma coisa, não é a mesma coisa. Mas aqui, infelizmente, se fala muito, tá muito assim. Então, para você poder limpar um pouco o vocabulário das pessoas, você precisa ensinar um pouco mais. Você precisa fundamentar um pouco mais. Que o ensino profético, na verdade, não é apenas para fluir, mas ele precisa ser ensinado. Assim como você está fazendo aí no Sul, assim como eu tenho feito aqui no Rio de Janeiro, para que outras pessoas também se movimentem nele. E sabe, mano, é uma coisa que eu acho interessantíssima, né? Que se fala pouco, mas a movimentação profética é a mais mencionada em toda a Bíblia, seja no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, então, basicamente, inexiste os outros 5 ministérios. Mas quando você pensa na movimentação profética ao longo de toda a Bíblia, você vai ver que há profetas, começa através de uma revelação e a Bíblia fecha com uma revelação. E o que é revelação? É uma ação profética. Então, na verdade, toda a Bíblia é profética, Deus é profético, nós somos proféticos. Então, tudo isso está muito envolvido. Não é verdade, Renato? Com certeza, Renato. Isso é muito interessante, né? E como você falou, né? Toda a escritura, né? Como diz lá no Novo Testamento, né? Que toda a escritura ela é divinamente inspirada, né? Para edificação, para ensino, para instrução. E eu me lembro de um versículo, Provérbios 29, 18, né? Até quero ler aqui Provérbios 29, 18, diz assim, ó. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, ou aqui seria a Torá, né? O que guarda a lei, esse é feliz. Então, olha como é interessante, como aqui nesse versículo ele fala da profecia e da lei, mas as duas coisas estão conectadas, porque a própria lei, a Torá, ela também veio por revelação para Moisés, né? Moisés recebeu a lei exatamente porque ele era um profeta, né? Ele era Verdade. Um profeta, e a própria lei veio pela revelação do Espírito, né? Pela revelação divina que ele recebeu e ele foi escrevendo ali, né? Então, existe, mesmo a lei ela é profética, né? De alguma forma ela veio por revelação profética. E é interessante aqui que Provérbios, esse texto, né, 29, 18, ele fala, não havendo profecia, o povo se corrompe. Uma outra versão diria, não havendo revelação, ou não havendo orientação divina, as pessoas se corrompem e elas acabam não obedecendo ao mandamento de Deus, né? Então eu queria começar já com esse versículo para a gente entender a importância do serviço, do ofício, né, da profecia. E, mano, você falou uma coisa aí e me lembrou. Você falou esse versículo, eu estou com outro aqui na ponto de bala, já para liberar. Só que tem uma questão muito interessante, que esse versículo que você falou não diz respeito apenas à experiência pessoal do profeta. O que eu vou ler está ligado agora sobre a experiência pessoal do profeta. Mas o que você falou, não. O que você falou está entre fluir através do profeta para que o povo receba, para que o povo entenda, para que o povo compreenda. E essa é uma função extremamente ligada ao ministério profético. É entender o que está acontecendo, né? Ter a concepção daquilo que ele viu, daquilo que ele ouviu, da impressão que ele recebeu, para que ele possa tornar isso público, para que ele possa repassar. Quando você estava falando, me veio o texto de Isaías capítulo 6, que diz assim, Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. Ou seja, é uma experiência que ninguém consegue tirar dele. É algo que não foram apenas os olhos naturais dele viram. Ele estava naquela dimensão, ele estava naquela região, ele estava naquele lugar,
né? Porque sabemos que Deus está assentado não apenas no primeiro céu, mas no terceiro céu. Deus está no seu trono. E Isaías, ele foi arrebatado e ele foi à sala do trono. Paz, meus irmãos, ele foi à sala do trono. Quando ele chegou à sala do trono, ele viu. E uma das características de um profeta, né, acredito que a gente poderia dizer que o profeta, às vezes ele atua muito na questão do tempo, né? A questão geográfica de profetizar sobre um lugar, e muitas vezes Deus começa a mostrar a ele coisas que marcam profundamente a vida dele. Porque Isaías, a partir daquele momento que ele viu a profecia, a forma dele comunicar mudou. Então, assim, nós estamos numa live sobre visão espiritual. E, assim, com certeza, mano, quando você tem uma visão espiritual, tudo muda. A minha primeira visão espiritual não foi dentro de uma igreja, a minha primeira visão espiritual não foi dentro de casa, a minha primeira visão espiritual foi numa praia. Numa praia. Eu ia morrendo afogado, um anjo apareceu para me salvar. Eu sei que isso pode parecer pesado para alguns, mas eu tenho essa graça, e quando eu menos imagino, eu falo assim, tu tá aqui, rapaz? Tu tá aqui comigo? É mais ou menos assim, né? E assim, a atividade angelical, ela tá presente nas visões, né? Como Josué, que viu o homem com a espada e perguntou logo, quem é você? Tu tá por quem? Tu tá comigo? Se não tá comigo, a gente vai, né? Imagina, um homem de guerra, ver o outro com espada na mão, Então, assim, é muito interessante, né? E você vê aqui a experiência de Isaías. Isaías viu. E não viu apenas com os olhos naturais, ele viu. Então, mano, eu queria que você compartilhasse um pouco dentro dessa dinâmica de visão espiritual. Vamos lá, vamos adentrar nesses mistérios, nessas dimensões, ok? Eu creio que tem muita gente na live, através do que vai ficar salvo, que vai ser ativado nessa área da sua vida, entendeu? E vai poder servir às outras pessoas e ter experiências altamente transformadoras também. Glória a Deus. Interessante, você falou da sua primeira visão, né? E aí eu me lembrei, eu creio, né? Que pelo menos a que eu lembro, assim, a minha primeira visão, eu não me lembro se foi acordado ou em sonho, porque eu era novo, assim, adolescente, ou, né, bem novo, e eu me lembro que eu vi como Deus, né, assim, a figura do pai, mas de dias de Daniel. E nessa visão, eu via ele com vários olhos, né? Vários olhos, assim. E ele assentado, e o local onde ele estava sentado se movia. E ele tinha muito... Desde aquela época, o Senhor já estava... Porque na minha primeira visão, eu já vi o Senhor com muitos olhos, né? E o ministério profético, ele está muito relacionado com a visão, como o Renato falou. Inclusive, a expressão, né, do meu livro, para quem não conhece, né, esse aqui é meu O Vidente, né? O Versão a origem no termo profeta, né? Joel 9, ele diz assim, que antigamente, quando iam consultar o Senhor, falavam, vamos até o vidente. Aí diz, porque antigamente, o profeta de hoje, o Saul foi na casa do vidente, lembra disso? Né? É exatamente esse contexto aí, 1 Samuel 9. Só que assim, hoje, o que acontece é que esse termo ele foi retirado do povo que serve a Deus. Hoje, esse contexto de vidência foi retirado. As pessoas, infelizmente, muitas coisas que o Senhor deu ao seu povo foram se perdendo com o tempo. Acabou de sair, Rosângela, um abraço. Amém. Muitas coisas que Deus deu ao povo dele, o povo foi abrindo mão, foi perdendo.
Então, o que acontece? Hoje, você vê a questão de ser vidente em outras religiões. Mas, na verdade, a origem dela está naquele que serve a Deus. É quando Deus mostra, é quando Deus revela. Então, na verdade, esse também é um tempo de nós resgatarmos tudo aquilo que o Senhor já nos deu por herança. Porque Deuteronômio fala sobre isso. Aquilo que Deus nos deu pertence a nós e nossos filhos para sempre. Ou seja, a herança profética, a herança dentro da visão espiritual, a herança dentro da vidência é nossa, pertence aos servos de Deus. E nós precisamos resgatar isso. Por quê? Se você for em determinado lugar, em determinadas igrejas, vou falar bem prático. Em determinadas igrejas, as pessoas vão orar e falam assim: para com isso, que isso não é de Deus, não. Você pede a Deus para você não ver mais. Você pede a Deus para não ver mais. Eu já ouvi gente falar assim. Renato, enquanto o lado negro da força, quando pega alguém que tem os olhos abertos, vira e fala assim: vem aqui porque nós precisamos desenvolver esse dom. Vem aqui porque nós precisamos desenvolver essa evidência. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. O que está na Bíblia e o que Deus liberou aos seus servos pertence a nós e nossos filhos para todo sempre. Então a questão de ser vidente, de ter a evidência, é nossa, pertence ao povo de Deus. Não tenha medo, ok? Eu acredito que todo mundo que está aqui nessa live, né, a partir de agora não vai ter mais nenhum desavisado, e ninguém que caminha conosco, ninguém que porventura nós tocamos, falamos, compartilhamos, ficará de fora disso. Então essa é a nossa missão, de educar, de treinar o povo de Deus para fluir em tudo aquilo que Deus já liberou, ok? Então, Renatão, continua aí porque tá bênção. Amém. E para você ver como a visão espiritual, que é o tema, né, da live, a visão espiritual ela é tão importante, Renato, ela é tão importante. Ontem eu estava meditando na vida de Eli, o sacerdote Eli. E é muito interessante porque Eli ele também surge no contexto de Samuel, né? Deixa eu ler esse versículo que eu citei, ó. Ele diz assim, a 1 Samuel 9, 9 diz assim: antigamente em Israel, quem consultar a Deus dizia: vinde, vamos ter-te, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Então você vê que aqui como o ministério profético está ligado com a visão. Porque ao profeta de hoje se chamava vidente. Então, vidente é o termo original. É como se vidente é a primeira expressão para se referir aos profetas eram videntes. Por quê? Porque eram homens que viam. Né? Eram homens que enxergavam. Eram homens que recebiam visão. Eram homens que recebiam revelação. Então, as pessoas começaram a chamar essas pessoas de Deus de videntes. Porque eles viam, eles contemplavam, eles enxergavam as realidades espirituais, né? Então, e aí eu estava meditando a respeito da vida de Eli, Renato. Para quem não conhece, Eli, ele era um sacerdote. Na época ali, né, quando Samuel, você lembra da história, né, que Samuel foi consagrado ao Senhor quando ele era criança, por Ana, a mãe dele. E aí Samuel cresceu debaixo da tutela do sacerdote Eli. Verdade. Esse homem Eli, ele, em muitos aspectos, ele foi positivo. Eu considero ele como um homem de Deus. Ele era um homem de Deus. Ele tinha temor de Deus. Por exemplo, diz que quando a arca foi para a guerra contra os filisteus, né, quando Israel foi para a guerra contra os filisteus e levou a arca da aliança, diz que ele tremia por causa da arca. Ou seja, ele era um homem que ele tinha um temor pela arca, né? A arca representava a própria presença, né, Renato, de Deus. Sim. Então ele era um homem que ele tinha um zelo, ele tinha um temor. E mesmo com Ana, você vê ali que depois que ele entende o que Ana estava fazendo e ali o voto, ele fala aqui, seja concedido para você o teu desejo. Ou depois quando Samuel... Um decreto, né? Fala, ele emitiu um decreto sobre ela. Isso, ele abençoou, ele era um homem de autoridade, ele tinha autoridade. E mesmo quando Samuel ouve, né, o Senhor chamando ele,
Depois, na terceira vez, ele fala para Samuel, olha, ele entende, né? Ele fala, olha, volta lá porque é o Senhor quem está falando com você. Então, ele é um cara interessante, ele tem muitas coisas positivas. Porém, Verdade. e aqui entra o porém, ele representa um sacerdócio que está perdendo a visão e que, por fim, está cego, né? Então, só que isso, Renato, traz muitas consequências. Eu quero já continuar. Pode falar alguma coisa aí, Renato, que eu quero continuar nisso daqui, porque tem algumas coisas que Deus me trouxe sobre ele, que eu quero falar. Mano, e isso é muito sério, sabe por quê? Ele, na posição de juiz e sacerdote, né? Ele julgava as pessoas, ele direcionava as pessoas. E como sacerdote, ele intercedia, ele atuava em nome de Deus no meio do povo, né? Ele representava o povo para Deus, orando, intercedendo, administrando as ofertas. Então você vê que esse é um caso bíblico, de alguém que, com o passar dos anos, perdeu a visão e, além de tudo, né, ficou gordo, como a gente já sabe, e perdeu a visão. Ou seja, a Bíblia fala que é possível que um cego guie outro cego, mas o resultado é que os dois caiam no abismo. É muito sério. Exatamente. Entendeu? É muito sério. E você vê diversas vezes Jesus chegando perto de cegos. Só que me chama a atenção que Jesus ele pergunta o que a pessoa quer. Por quê? Você está aqui nessa live, vou interagir um pouco com o povo. Você está aqui nessa live, você sabe o que você quer do Senhor? Se o Senhor te der a oportunidade de você escolher uma coisa, como ele falou para Salomão, o que você escolheria? Então, na verdade, quando Jesus chegou perto dos cegos, em algumas passagens fala isso, Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Aí os cegos responderam, eu quero ver, eu quero ver. Ou seja, eu quero que os meus olhos, eu quero que a minha visão, eu quero passar a ver. Então, há aquele fatídico caso onde Jesus ele impõe as mãos sobre a vida de um homem, e aquele homem, quando ele passa a ver homens como árvores. Ou seja, é necessário um ajuste na visão. É uma calibragem. É quando você pega, exemplo, uma lente, você vai usar um óculos. Pastor Terrinha, profeta Terrinha. Beijo, mano, te amo, cara. Tu me abandonou, mas eu continuo te amando, entendeu? Vou te falar logo. Então, o que acontece? Quando o Senhor, ele toca na segunda vez, ele dá uma calibragem, ele limpa, ele aperfeiçoa, ele torna a visão daquele homem adequada àquilo que era necessário. E Deus, ele faz assim conosco também. Ele limpa a nossa visão, ele trabalha a nossa visão para que tenhamos uma visão adequada àquilo que é necessário. Exemplo, eu creio, mano, como já vi casos de pessoas que têm a menina dos olhos, isso na cura física, tá? Que tem a menina dos olhos branca, voltar a enxergar. Eu já vi. Mas também já vi pessoas que não tinham nenhuma visão espiritual e de repente o Senhor começa a trabalhar, começa a abrir os horizontes, essa pessoa começa a ver, essa pessoa começa a entender as realidades do mundo espiritual e, acima de tudo, ela não guarda, ela começa a proferir, ela começa a compartilhar. E é isso que nós estamos fazendo aqui nesse exato momento. Compartilhando segredos espirituais, compartilhando movimentação profética para você que deseja, e não somente para aqueles que não têm nenhuma visão para começarem a ver, e que para aqueles que já têm uma visão possam ajustar o foco. Você já foi, Renatão, no oftalmo? Quando ele bota que assim, aí começa a mudar, assim, aí pergunta, você está vendo aquela letra? Você está vendo? Por quê? A visão espiritual também é algo que precisa ser desenvolvida. Porque quando acontece a primeira vez, você fica assim, tipo... Gente, Renatão, vou dizer para você, eu fiquei tão maravilhado. Eu fiquei olhando, caçando os detalhes, que eu sou um homem detalhista. Eu caçando os detalhes. Caramba... Gente, assim... para quem está na live algumas vezes, você já deve ter percebido que eu sou bem assim.
E eu sou assim. Gente, eu fico maravilhado com as coisas celestiais. Em nome de Jesus, fique também maravilhado, fique deslumbrado, queira ver, analise os detalhes, preste atenção em tudo aquilo que o Senhor te mostra, preste atenção em tudo aquilo que você pode ver. Sabe, é um momento assim tão singular, tão especial na vida de um homem, de uma mulher de Deus. Ele poder ver, Deus abrir os olhos, Deus abrir as janelas espirituais, sabe? É como se Deus tirasse a cortina. Rabanda canta rabaxê. Renatão, eu sinto hoje como Deus tirando a cortina. Sabe, quando você tenta olhar para fora da tua casa e tem a cortina impede que você veja o que está acontecendo lá fora. Eu moro num apartamento, você sabe disso? Então, quando a cortina está fechada, eu não consigo ver como está o clima, se está chovendo ou não, se tem gente lá fora ou não, se tem inimigo lá fora ou não, o que está acontecendo lá fora. Mas quando eu abro a cortina, é como se o cenário espiritual fosse descortinado diante dos meus olhos. Isso tem muita implicação com o discernimento de espírito. Gente, tem... Então, se a gente já está por essa linha aí, a gente vai até as 10 da noite, mole. A gente vai até as 10 da noite. Ok? Jesus falou assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, né? Ele começa a falar algumas coisas, mas dentre elas ele fala, para dar vista aos cegos. E eu creio assim que, tanto no físico quanto no espiritual, eu creio que algumas pessoas hoje vão à unção do Senhor Jesus. Essa unção virá para trazer vista aos cegos. Pessoas que estão cegas espiritualmente, pessoas que estão com a sua visão espiritual afetadas, poderão também ser curadas, né? Eu creio que o Espírito do Senhor, como eu orei ontem, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de revelação, está vindo sobre cada um de vocês que estão assistindo essa live, o Espírito de sabedoria, de revelação, para que os olhos do coração, os olhos do entendimento sejam abertos, para que você, assim como o Renato falava, né, possa contemplar as grandezas de Deus, contemplar a beleza de Deus, contemplar a realidade, principalmente dele, né, de quem ele é, ter olhos para ele, principalmente para ver a face dele, a glória dele, a magia dele. E, depois disso, tudo aquilo que ele quiser, né, Renato, te mostrar, né? Então, receba isso, vai recebendo, a gente vai continuar comunicando, mas essa operação de milagres, essa operação do Espírito, essa operação de Deus já está acontecendo, e em nome de Jesus eu quero também liberar os anjos agora mesmo para visitar pessoas que estão vendo, que estarão vendo essa live, que anjos entrarem a sua vida para realizar operações de Deus sobre você e para liberar revelação sobre você, em nome de Jesus. Amém, 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 Renatão. Concordo inteiramente com isso e nós estamos firmes nesse propósito aí, em nome de Jesus. Então, assim, quando a gente fala sobre a questão de ser vidente, gente, esse é um termo que pertence aos servos de Deus. Primeiro ponto, grave isso. Pertence aos servos de Deus. É nosso. Deus nos deu. Deus nos deu. Então, nós vamos usar, ok? Primeira coisa que eu quero falar para você. Segundo aspecto, que a visão ela é algo que ela é recebida. O Senhor nos deu. Ele deu. Então, não é algo que depende da nossa força, da nossa capacidade, porque a gente é bonito, porque a gente tem 2 olhos, porque... Não é isso. Até porque visão é muito mais do que ver, é muito mais do que enxergar. Ela não é uma função do globo ocular. A visão que nós estamos falando não remete ao globo ocular. Nós não somos oftalmos. A nossa movimentação é profética. Então, assim, se tem um oftalmo, glória a Deus. Alguém aqui que se trabalhe com a oftalmologia, Deus abençoe. É bênção, continue mesmo. A visão que nós estamos falando não é apenas essa ligada ao globo ocular,
mas é uma visão espiritual para enxergar as coisas que estão acontecendo no mundo espiritual de acordo com aquilo que Deus quer te mostrar. Porque uma coisa é certa, Deus fala, Deus mostra, Deus se revela, Deus tem prazer em fazer isso. Porque isso, Renato, achei muito interessante você falar, porque isso é uma forma de nos aproximar dele. Isso nos... Gente, quando você tem uma visão, automaticamente você remete a Deus. Você pergunta, Senhor, o que é isso? Para que isso? O que eu vou fazer com isso? Estão entrando algumas pessoas conhecidas aí, Pauliana, outras pessoas. Gente, não dá tempo da gente dar um tchau para todo mundo, mas saibam, sintam-se abraçados, beijados, né? Com o abraço do Pai sobre a vida de cada um. Jonathan. Até entendeu? Olha só, entrou aí também, pra você ter ideia, né? Tem o pastor Marcelo que está aí com a gente, o próprio Samuel está aí desde o início. Armando, meu amigo, apóstolo. Poxa, benção. Pessoas amadas, né, Renatão? Pessoas amadas. Mano, só fica ligado. O William do Rio de Janeiro também, de Campo da Blitz do Amor. Amigo, amém, né? Amém, amém. Jax. Amém, amém. Poxa, aqui do ladinho de casa, olha aí, bênção. Conexão, né, mano? Conexão de conhecer outras pessoas e a gente... Tem que convidar o Jax para fazer uma live ou participar do profético, né? Afiando a espada, William. Pô, vamos sim, eu vou entrar em contato com ele, você me passa o contato, a gente faz esse círculo aí de amizade e vamos colocar ele também. Vai ser benção, vai ser benção. Já vi pelo Instagram, já estou seguindo, sei que é uma benção, um homem de Deus para essa geração, então a gente precisa se unir, é isso assim que a gente faz. Então, mano, você falou algo que é muito pertinente, eu acho que é muito interessante, né? A gente já sabe o que o vidente faz, já sabe qual é a posição de um vidente, né, que é aquele que tem uma visão, aquele que vê aquilo que o Senhor está mostrando. A gente consegue ver na Bíblia vários exemplos de pessoas que eram videntes, né, que conseguiam ver. Então, assim, é interessante porque o salmista Davi, ele fala para estar na tua casa e contemplar. Contemplação envolve esse momento, né, de concentração, de devoção. A gente vê Moisés, a gente vê José, a gente vê Daniel. Nós vemos tantas pessoas que pura e simplesmente viram. Mas isso também não está só no Antigo Testamento, não. Porque Jesus também via. Jesus também viu. Eu te vi sentado debaixo da árvore. Desce daí, Zaqueu, porque eu te vi. E Jesus não viu Zaqueu apenas pela ótica humana. Jesus viu Zaqueu como Zaqueu era. Um homem que estava disponível não apenas ser cobrador de impostos, mas alguém que estava disposto, né, a se alinhar com Deus e, se fosse necessário, doar os bens, dividir a riqueza. Então, ele estava nessa questão. Jesus, ele viu. Jesus é a encarnação da profecia. Por isso que lá em Apocalipse, lá no final da Bíblia, fala que Jesus é o espírito da profecia. É o testemunho de Jesus. Isso é tão interessante. Só que Jesus, a todo tempo, ele tem um momento que é muito interessante. Os discípulos estão sentados, conversando, estão naquele momento de debate, de conversa, como toda célula tem. Né? Toda célula tem. E aí, os discípulos pedem, mostra-nos o Pai. Aí Jesus, ele vira e fala assim, eu estou com vocês há tanto tempo, você ainda não me viu? Você ainda não viu que sou eu? A encarnação, a revelação, assumiu a forma humana e caminhou com eles. Então, assim, nós precisamos ter essa compreensão que aquilo que acontecia no passado não está impedido de acontecer no presente. Não é verdade? Aquilo que Deus mostrava no passado aos profetas, aos videntes, hoje permanece possível, liberado à igreja. Não é verdade, Renatão? Sim.
E Jesus falou assim, né? Eu não faço nada que eu não veja o meu Pai fazendo. Olha só, o próprio Jesus disse que isso é muito forte. Isso já mostra que por meio do Espírito, eu creio que eu posso dizer assim, do Espírito de adoção, porque o Espírito de adoção de filhos, ele traz essa identidade de filho e ele faz com que nós possamos contemplar o Pai, né? Ter uma revelação do Pai, de quem Ele é e do que Ele está fazendo, né? E Jesus, então, ele fala assim, eu não faço nada que eu não veja o meu Pai fazendo. Então, o que Jesus fazia? Ele obedecia o que o Pai falava, mostrava, revelava para ele, né? Ele via o Pai fazendo e ele fazia aquilo. Meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho, né? E para Filipe, ele falou, eu acho que foi para Filipe ou Natanael, né? Esse texto que você citou. Sim, Filipe. Da figueira. Natanael foi a figueira. E Filipe foi quando ele falou assim, sou eu, estou aqui. Então, Natanael, para Natanael ele falou assim, né? Eu te vi e tal, debaixo da figueira. Aí Natanael crê. Aí Jesus fala assim, você crê só porque eu te disse que eu te vi debaixo da figueira? Aí ele fala assim, Jesus, eu te afirmo que você verá os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, olha só a herança, isso é a herança, Renato. Ele está falando para Natanael assim, Natanael, beleza, você creu só porque eu te vi debaixo de uma figueira por visão. Mas, cara, a tua herança é muito maior do que essa. A tua herança é quando você me seguir, você andar comigo, é que você vai ver os céus abertos. E você vai ver os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ou seja... Meu Deus! Cara, fica de boa, que vai ser tranquilo. Você vai ver muito... Pô, e olha o que acontece, Renatão. Uma simples fala, e ele creu. Ou seja, a fé está intimamente ligada às revelações. Gente, você precisa crer que você vai receber as revelações, como aconteceu com Natanael. Você precisa crer. Sabe por quê? Natanael creu e ele viu. Ele acompanhou Jesus durante seu ministério e ele viu. Foi uma testemunha ocular. E, Renatão, você está falando aí, eu estou me lembrando de Estevão. Estevão também viu. Estevão, no momento que ele está sendo apedrejado, o momento mais difícil da vida dele, ele olha, ele vê os céus abertos, ele tem aquela visão maravilhosa, e aí ele tem uma atitude tão messiânica, cara, tão de Cristo, que ele vira e fala assim, a mesma frase que Jesus usou, ele vai e usa, Senhor, eles não sabem o que fazem, perdoa os seus pecados, eles não sabem o que fazem. Ele usa essa frase porque a revelação que ele tinha lhe permitiu ser apedrejado. Ou seja, a visão, a revelação que nós temos, ela nos sustenta no tempo em que nós somos apedrejados. Só você sabe aquilo que Deus te mostrou. Só você sabe aquilo que Deus já te revelou. Só você sabe quais são os planos que Deus tem para você. Mas você vê Estevão quando ele estava lá. Atos 7, você vê o seguinte, que a morte de Estevão, se enfureceram, né? Mas o Estevão estava cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. Ele viu os céus abertos e viu Jesus, o Filho do Homem, à destra de Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você vê os céus abertos, quando você vê Deus assentado no trono, Jesus à direita, irmão, pode tacar a pedra que for, porque está atacando só no corpo, no físico. O teu espírito está conectado ao trono. O teu espírito está conectado à sala do trono. O teu espírito está numa dimensão acima. Ele está no mover
extraordinário. Foi o que aconteceu com Estevão. A revelação primeiro. Olha que coisa interessante, Renatão. Estevão era um homem altamente conhecedor da palavra. Altamente conhecedor. Você vê que nesse discurso de Atos 7, ele declara tanto a palavra, irmão, vou dizer para você o seguinte, que se bobeasse, Estevão cuspiria, ele colocaria para fora a parte do Antigo Testamento, ia cair assim, ó, o rolo da profecia, ia cair o rolo. E aí o que acontece? Você vê que o profeta ele precisa ter conhecimento bíblico. Ele precisa, deve, é imprescindível, é inegociável. E aí, quando Estevão termina o seu discurso, que os homens, os sacerdotes, os homens estão inflamados contra ele. O que os homens fazem? Começam a apedrejar. Aí ele vê. Aí ele vê. E tem uma coisa também muito interessante, Renatão, que está lá em Apocalipse capítulo 4. João, ele está ouvindo, ele está vendo aquela manifestação, ele está recebendo aquela revelação, mas capítulo 4 abre-se uma janela sobre os céus, sobre a cabeça dele. E ele escuta a seguinte frase: sobe, vem ver. Eu quero liberar isso sobre você que está aqui nessa manhã com a gente. Você vai subir as dimensões espirituais para que você veja. Você vai subir as dimensões espirituais onde Deus está assentado, nas regiões celestiais, no terceiro céu, como Cristo falou. Nós estamos assentados com Ele. Você vai ter o entendimento do que é ter o teu espírito com Cristo nas regiões celestiais, para poder entender aquilo que Ele está fazendo e poder enxergar as coisas de acordo com a ótica de Deus. Ter uma visão é você estar vendo aquilo que o Senhor está fazendo. Ter uma visão é você ver aonde Deus está agindo, manifestando, aonde Ele quer te usar para agir. Isso é a visão espiritual. Então, nessa manhã, a gente está podendo aprofundar um pouco mais, ter uma linguagem mais apropriada, né? Falar com um povo específico sobre aqueles que querem ver. Aqueles que querem ver. Ouça, o Senhor vai te convidar. Ouça, o Senhor vai falar com você. Ouça, para você estar aqui nessa live, porque o Senhor já está te convidando. Ouça, é desejo do Senhor te mostrar. Deus sempre procurou alguém para se mostrar forte na terra. Meu Deus, isso é muito de mistério. É demais, é demais. A glória vem, cara. Quando a gente começa a falar sobre a glória vem. Então, o que acontece? Deus, ele vai te mostrar, porque é desejo dele. Ah, qual pai que quer apenas um relacionamento com o filho no qual ele escute a voz? Renatão, você com a tua princesa, ela chega dentro de casa e porventura, de repente, você está no banheiro. Vamos imaginar que ela entre na casa, você está sozinho, você está no banheiro, aí tua filha, papai, papai, papai. Você vai se satisfazer só em apenas responder? Ou você vai querer vê-la? Ou você vai querer abraçá-la? Ou você vai querer que ela veja? Ah, Renatão, se os pais terrenos sabem dar o que é bom aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial vai mostrar não apenas as coisas condizentes a essa vida, mas vai mostrar também condizentes à vida eterna, a próxima vida, aonde o Senhor está, o que Ele está fazendo atualmente. É isso a herança dos santos, é isso a herança daqueles que caminham debaixo da visão, debaixo da unção, no mover, no espírito da profecia. E é isso que nós queremos difundir. Isso não é algo que vai ficar apenas conosco. Não é. Isso é algo que todos que estão aqui nessa live são alvos da misericórdia, do amor do Pai. Fala aí, Renatão. Amém. Eu ligo a metralhadora e lá vai, né? Eu estava lembrando um momento que Jesus ele fala assim, porque é interessante, ao mesmo tempo, a revelação, ela embasa a nossa, fundamenta a nossa fé, ela traz uma sustentação para a nossa fé. A fé vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ouve uma profecia, quando
você ouve a palavra de Deus, quando você estuda as escrituras, né? Enfim, a tua fé, ela vem para você fé, né? Quando você recebe a palavra de Deus, isso gera fé. Que Jesus ele falou assim para Marta. Jesus falou para Marta assim: se creres, Renato, olha só, se creres, verás a glória de Deus. Só que você vê o outro lado da moeda. Você vê assim que pela fé vê, né? Se creres, você vai ver. Se você tiver fé, se você crer, glória de Deus. Você verá a manifestação dos milagres de Deus e você verá a glória de Deus. Né? E Jesus, ele está... Renatão, tá travando um pouquinho. Em nome de Jesus, a internet volte a funcionar agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ah, Rafa aí, ó. Olha, Rafael. Paz, meu amado, tudo bem? Gente tão amada. Gente, eu amo vocês. A glória dos homens, olha só isso, Renato, que interessante. Ele fala para nesse tá travando, né? Eu vi Deus face a face, a minha vida foi salva. Ó, eu te conhecia só de ouvir falar. Pastor Rogério Bebeira, né, te amo, meu irmão. Ontem a gente não conseguiu trocar nenhum zap direito aí, porque da correria, mas nós estamos na benção, mano, te amo. É interessante porque... Mas fala, Renatão. Como vocês vão crer, vocês que buscam a glória dos homens? Ele falou para os judeus, né, para os religiosos judeus. Isso é muito interessante porque mostra que aonde há esse orgulho, né, aonde esse pela glória humana, pela glória dos reinos da terra, nesse aspecto, né? Diz que Satanás mostrou a Jesus a glória dos reinos da terra, né? Mas o coração de Jesus não estava naquilo, porque ele estava contemplando algo muito mais excelente, né? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então Jesus ele fala assim para Marta, né, ali naquele contexto, como vocês vão crer, vocês que buscam a glória dos homens? Então, se o seu coração estiver, se os seus olhos, se o seu coração estiver na cobiça deste mundo, na cobiça da carne, né, na vida, na cobiça buscando a glória deste mundo, isso te impede a crer. Isso te impede de chegar a um lugar de fé. E a fé, por sua vez, ela abre a dimensão da visão, porque Jesus falou: creres, verás a glória de Deus. Então, não, é muito interessante, como é necessário o nosso coração ser puro. E não somente isso, Renatão, porque você vai ver o seguinte, esse versículo ele é muito falado pelo lado da incredulidade, né? Jesus está falando e aí ele vira e ele fala o seguinte: se vocês não virem sinais, de modo nenhum crerão. Por quê? A fé, ela se manifesta naquilo que nós vemos. E aquilo que nós vemos vai alimentando a nossa fé. Você vai retroalimentando. Sabe por quê? Deus ele tem um caráter que não pode ser abalado. Então ele é fiel. Quando ele te mostra uma coisa para o futuro, você começa a se alinhar. Ele mostrou algo para o futuro. Vamos imaginar que para 2025, a partir daquele momento, você começa a gerar uma fé para que aquilo aconteça em 2025. Então, isso é muito interessante porque aquilo que você crê, o Senhor movimenta para te mostrar.
E aquilo que ele já te mostrou te impulsiona a crer. Mano, isso é tão profético, isso é tão profeta André Rock. Renatão, estou te falando, a gente tem que fazer uma live só com os amigos, Renatão. A gente vai ficar o dia inteiro aqui, Renatão. Então, profeta Rock também, Pepera. Gente, olha, eu vou falar para você. Eu sou o menor da casa do meu pai, mas eu tenho uns amigos que são, armamento pesado na mão de Jeová. Entendeu? Então, assim, é uma bênção caminhar com vocês, meus irmãos. Eu amo vocês, sabe disso? Eu amo vocês. Nós estamos juntos nesse mistério aí até depois do fim dessa terra. A gente vai estar junto lá na Canaã Celestial, vai ser bom demais. Então, o que acontece? Quando a gente fala dentro desse contexto, muitas pessoas elas precisam ser desatadas nessa questão. Você crê para ver, depois que você vê, você crê na visão. Você crê naquilo que Deus te mostrou. Por exemplo, qual foi o sonho que o faraó teve? O faraó teve o sonho das vacas gordas sendo comidas pelas vacas magras. Ele ficou perturbado, ele não sabia o que fazer. A pessoa que está começando a ver, meu Deus, isso é muito forte, cara. A pessoa que está começando a ver, ela precisa ter discernimento, ela precisa ter alguém perto, com mais discernimento, com mais orientação, com mais conhecimento para poder falar, porque fica atordoado. As visões são algo tão impressionante, a tua carne treme, tu pensa até que vai morrer. Pensa até que vai dar um chilique, vai estribuchar no chão. Não são poucas vezes no Antigo Testamento que você vê aí, as pessoas que viram cair como morto. Você vê, olha, isso é tremendo, Renatão. Você vê lá em Apocalipse, você vê João na ilha de Patmos, quando ele subiu aos céus. Ele vê um anjo, ele fica estarrecido, mas quando ele vê Jesus, ele cai como morto. Ele cai como morto. Sabe por quê? O peso da visão é algo tão forte que quando nós recebemos, cara, a primeira coisa que nós queremos é ter de Deus o discernimento, a orientação para poder repassar, para poder compartilhar, para poder impartir, para que outras pessoas também até carreguem um pouco desse encargo. Encargo significa peso. E a glória tem peso. Então, quando você vê a glória de Deus, se prepare. Por isso é que os sacerdotes precisavam ter um ombro muito forte. Porque eles carregavam uma arca no ombro. Se você não tiver uma firmeza no teu espírito, se você não tiver um espírito de fortaleza no teu espírito, você não vai aguentar o peso da revelação. Ouça bem isso. A revelação, quando vem, ela é arrebatadora, ela é transformadora, muitas vezes ela é intimidadora. Intimidadora, você fala assim, meu Deus, meus olhos viram o rei, eu vou morrer. Meu Deus, eu não vou aguentar. Paz Aline, tudo bem, pessoal de Jundiaí na área. E aí você vê o seguinte, Renatão, o peso da glória, o peso da responsabilidade de compartilhar aquilo que está recebendo. Isso é algo muito sério. Mas que graças ao Eterno, Ele nos ajuda a caminhar, compartilhar com graça. Com graça. Sabe por quê, Renatão? Tem muita gente que faz isso. Eu particularmente, eu não gosto disso não, tá? Você já, como a gente já caminha já há algum tempo, a galera está aí me conhecendo talvez agora, você já deve ter percebido que eu não sou espetaculoso. Não sou, eu não vou me tremer, não vou sair correndo, a não ser que seja uma coisa assim que nem eu aguente. Mas eu não sou desse jeito. Mas eu gosto muito de guardar. Você vê aqui, eu tô com caderninho, ó. Sempre que eu falo, ó, caderninho, caneta na mão, Bíblia na mão, ou seja, tudo para poder registrar aquilo que o Senhor está imprimindo no meu espírito, está falando comigo, está me mostrando. Então, a gente precisa fazer dessa forma, porque o peso da glória vem. O peso da glória pode esmagar. Você cai como morto. E quando cair lá no chão, larga pelo chão, tá? Deixa lá. Não se mete a besta, não. Deixa lá. Deixa a pessoa lá com Deus.
Entendeu? É isso que acontecia, Renatão. Às vezes a gente estava ministrando, né, debaixo da glória. Isso já aconteceu diversas vezes. E aí você ministra, você toca numa pessoa. E aquela dimensão espiritual é aberta na vida da pessoa naquele exato momento. Pum! Aí a pessoa faz assim, ó. Puf! Lembra dos desenhos do Pica-Pau quando dizia assim, madeira! Puf! Acabou. É o momento do Senhor estar mostrando, revelando, impartindo. Aquela pessoa está recebendo. E isso é algo muito importante. Nós, como igreja, precisamos resgatar essa questão da impartição. Isso que nós estamos fazendo aqui nessa live, nessa manhã. Volto a dizer, para aqueles que nunca viram, seus olhos serão abertos. Para você que está vendo, mas que já tem algum tempo que a tua visão, que não aparecem as visões, o Senhor vai voltar e vai tocar de novo para que ela seja restabelecida, ter uma visão mais apurada daquilo que o Senhor quer te mostrar. Amém? Renatão, vamos que vamos. Isso, o Senhor está aumentando, né? Aumentando os sonhos e aumentando as visões. Então, fica aberto, né? Receba isso. O Espírito está sendo derramado, né? O Senhor está concedendo sonhos, está concedendo visões. Mas só voltando naquilo que nós falávamos, Renato, fique muito atento a esse aspecto. Jesus falou assim, bem-aventurados puros de coração. Por quê? Porque os puros de coração são esses, né? Que verão a Deus. Ou Paulo também fala, né? Siga a paz com todos. Olha só, e isso é uma chave também, Renato, a paz. Verdade. Paz é uma chave para a visão. Tenha paz com todos. E siga, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Na verdade, a paz é uma chave para a santificação também. E santificação Verdade. é para você contemplar o Senhor, né? Então, como nós precisamos, eu quero que você também receba isso agora, né? Como nós precisamos desse fogo purificador. Eu preciso, esse fogo purificador, fogo refinador para purificar a nossa alma, as nossas intenções, motivação, para que nós possamos nessa intimidade mais profunda, maior, de contemplação, de enxergar Deus e a glória de Deus. Agora, voltando, Renato, também no que você falava a respeito do peso, glória, né? Do peso da glória, aí eu quero voltar em Eli. No sacerdote Eli, que nós falávamos lá no início. Porque quando eu falei assim, Renato, as consequências da falta da visão são muito grandes. Meu Deus. Eu me referi exatamente a isso. Eli, ele representa um sacerdote que perdeu a visão, que não tinha discernimento profético. Ele, tanto no natural quanto no espiritual, ele perdeu a visão. O texto vai dizer que ele estava cego. Quando ele morreu, isso está em 1 Samuel 4, Samuel 4,15. Diz assim, olha só, 1 Samuel 4,15. Os seus olhos tinham cegado. Mano, deu uma travada no já teu. não podia ver. Oi, Renato. Deu uma travada no seu Instagram. Mas vamos lá. Eu vou ler de novo. 1 Samuel 4,15. Era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado. Olha só. Os olhos do sacerdote Eli literalmente tinham cegados. E já não podia ver. Isso é no natural. Mas esse natural revelava algo que estava acontecendo no espiritual. Porque Eli, ele já estava sem discernimento profético. Ele já estava sem visão espiritual.
a visão espiritual dele estava afetada. Tanto é que ele falhou em repreender os seus filhos. Ele falhou quando ele viu Ana orando, ele falou que ela estava bêbada. Isso mostrou ali uma falta de discernimento espiritual, porque Ana, na verdade, estava numa profunda intercessão. Ele achou que ela, espiritualmente, ele não discerniu, e ele achou que ela estava bêbada. Então, ele estava sem visão tanto natural quanto sem visão no espiritual. E qual que foi a consequência, Renato? Aqui que eu quero chegar. Qual que foi a consequência de um sacerdócio sem discernimento profético ou sem visão espiritual? Duas coisas. Os filhos morreram. Gente, posso pedir um favor? Alguém pode digitar o que o Renato está colocando? Não morreu. A primeira questão foram os filhos. E a segunda é porque deu uma travada, Renato. Sim. Visão, nesse contexto aqui, foi que os filhos morreram. E não só os filhos, eles eram os filhos que deu o sacerdócio. Né? Eles seriam os próximos sacerdotes. Era o legado ministerial dele, né? O legado. Se perdeu o legado, os filhos morreram, e segundo, a da aliança foi tomada. Ou seja, esse peso da glória, Renato. E acabou. O peso da glória, a manifestação da presença, da glória de Deus, nesse sacerdócio que não enxerga, nesse sacerdócio que não vê, que não discerne, foi nesse sacerdócio que a arca foi tomada. Foi nesse sacerdócio que se perdeu a presença, Renato. Ou seja, mano, o cara pode ser sacerdote ainda sem perder a presença. Exatamente. O cara pode ser sacerdote e ainda assim ele não ter um legado, pessoas para poder sucedê-lo como pai ou como ministro. Gente, isso é muito sério. Não são poucos hoje que a gente vê que o pai era uma bênção, mas o filho se perdeu. A descendência de Eli foi eliminada, é verdade. Deus retirou ela da terra. E você vê que não são poucos hoje. Hoje, abre os olhos, relembra um pouquinho de pais que passaram a liderança do ministério para o filho fez uma lenha, quase acabou com o ministério, quase acabou, quase matou todo mundo. Gente, isso é muito sério, muito sério. Renato, quando você estava falando aí, eu estava me lembrando que logo assim, quando Deus fala lá com Samuel, capítulo 3, versículo 1, diz assim, ó, naquele tempo, naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. E as visões não eram frequentes. Aí, obrigado por quem colocou aí, olha, Deus te abençoe. As visões não eram frequentes. As visões não eram frequentes. Ou seja, a palavra era rara. E a visão também não era algo que acontecia toda hora. Ou seja, olha a regência, olha o tempo que Samuel está vivendo. E quem era o principal sacerdote naquela época que as visões não eram frequentes? Eli. Eli. Na verdade, Renatão, é como se pudesse ver um declínio espiritual em Eli e uma ascendência espiritual em Samuel. Enquanto Eli estava de ladeira abaixo, Samuel estava subindo. E isso também é um tempo de transição, onde pessoas que tinham uma movimentação profética absurda estão diminuindo. É como se falou sobre Davi, a lâmpada de Israel não pode apagar.
Mas tem outros que a lamparina está começando a ser acesa e está subindo, está na ascendência, está começando a ter discernimento profético, está começando a ter entendimento, está começando a ter revelação, está começando a ter glória, está começando a ter unção, está começando a ter manifestação de Deus sobre a sua vida. Receba isso em nome de Jesus. O profeta velho é aquele que não tem revelações novas. O profeta velho é aquele que se perdeu da glória. Né, Renatão? Aquela ligação do profeta velho? O profeta velho está perdendo a glória. Mas os novos estão chegando para recebê-la. Então você, meu irmão, minha irmã, se posicione como aquele que vai levar o mover profético nessa geração. Em nome de Jesus. É um tempo de transição. Por isso que Deus está recolhendo alguns servos maduros, alguns já antigos no ministério. E Deus está fazendo assim, agora, ó, meu servo Moisés morreu. Josué, vai com tudo. Sabe, tem pessoas que estão aqui nessa live que Deus está colocando em posições que você falava assim, mas eu não sou adequado, mas eu não sou nem capaz, mas eu não sou como o líder anterior. Receba isso em nome de Jesus. Se é para você, diz aí amém. Em nome de Jesus, amém. Receba isso. Não é porque você pode, não é porque você é capaz, mas é porque a geração anterior está sendo levada. Isso, a geração anterior está sendo levada. Com temor eu falo isso. Com temor eu falo isso. Mas eu preciso comunicar isso, porque o Espírito imprimiu isso dentro de mim para falar agora. Profeta Hugo, paz, meu amado, Deus abençoe. Há uma geração mais madura que está sendo levada. Eu não vou falar que é uma geração de Eli, não vou falar isso, tá? Não vou falar isso. Mas eu vou falar que é uma geração de Samuel. Não era aquele que a gente cantava? A geração de Samuel está se levantando nesse lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. Então, há uma geração que está sendo levantada. Cara, isso é muito forte. Meu espírito está tudo arrepiado. Há uma geração que está sendo levantada pelo Senhor agora, sabe? Que está sendo treinada, aperfeiçoada onde ninguém vê, para ser lançada nas plataformas, para ser lançada nos lugares, para ser colocada nos lugares de direcionamento. Porque o profeta, aquele que vê, ele fala e dá direcionamentos. Ele dá direcionamentos. É uma transição de geração. Olha, obrigado por ter colocado isso. É uma geração de transições. É uma transição de gerações. É isso. Deus está levantando profetas. Creia nisso, creia nisso. Com visão espiritual aberta, com discernimento espiritual alinhado, tendo a visão do céu e agindo aqui na terra em função daquilo que Deus está mostrando. É isso. Aleluia. Renato, glória a Deus. Interessante, Renato, porque era exatamente sobre isso que eu ia falar, sobre a transição. E aí você já começou, já entrou, porque daqui a pouco eu vou chegar em Davi. Eu quero falar sobre Davi daqui a pouco. Porque quando a arca é perdida aqui em Eli, começa o processo, se inicia um processo aqui de transição que vai culminar com esse homem, com essa figura, Davi. Daqui a pouco eu quero falar mais especificamente sobre nós aqui no Brasil, algo que Deus me trouxe ao coração. Na verdade, alguns já sabem de uma palavra que eu recebi do Senhor, acredito que foi em 2019. Eu tive um sonho. Eu não vou contar o sonho aqui, mas eu tive esse sonho. Isso tem no YouTube, né? Depois você pode procurar. Ou você pode me pedir, porque eu acho que eu tirei... Não está público esse vídeo lá. Tá? É um vídeo privado, mas você pode me pedir, eu te mando o link. Onde eu conto esse sonho e tal. Mas nesse sonho, quando eu acordei, eu vi sobre a transição da guarda
sobre a troca da guarda na casa do Senhor. E quando eu acordei, Renato, eu tinha uma visitação muito forte de Deus sobre mim, a unção de Deus muito forte, e eu escutei, e veio assim, é hora da troca da guarda. É hora da troca da guarda. E aí, eu tive um insight esses dias sobre isso, Renato. Eu creio que nós passamos por um período de transição de 5 anos, que acabou. Sim. Que ele começou lá, até um pouco antes, quando Gregório McNutt foi recolhido pelo Senhor. Na verdade, eu acompanho alguns profetas americanos, né? E lá nos Estados Unidos essa transição já estava acontecendo. Alguns profetas como Bob Jones, como Sim. Joe Paul Jackson, Sim. como depois o Kim Clemente, até o Paul Cain, alguns profetas que eu acompanhava, o Senhor foi recolhendo esses homens. Gente violenta, né? Recolhendo. Oi? Gente violenta, né, mano? Violenta. Ministério profético, ofícios proféticos, encargos proféticos de altíssimo quilate, de altíssimo nível, o Senhor começou a recolher. E aí aqui no Brasil, eu vou citar alguns. Aqui no Brasil, o Senhor recolheu o Gregório McNutt, que inclusive fez 5 anos. Amaro, profeta Amaro. O Amaro. Teve alguns outros homens de Deus, mesmo que atuavam em outra área, né, que não eram especificamente profetas, mas em outras áreas, homens de Deus que atuaram no Brasil, que foram sendo recolhidos. O profeta Amaro foi um. O próprio Guilhem, né, que esses meus amigos aqui, o Adelavia e o Fábio, né, esse casal de amigos do Rio que estão aqui na live, eles caminharam um pouco com o Fernando Guilhem, lá de Minas Gerais. Fernando Guilhem, nem brinca. Que isso, gente? Recolhido. Inclusive na área. O Cláudio Claro. Meu pai, Carros de Israel e seus cavaleiros. E foi um pioneiro na adoração profética. Cláudio Claro foi recolhido. E agora, e para mim, ela marca o encerramento dessa transição. Ludmila Ferber. Eu não sei porquê, mas quando a Ludmila morreu, Renato, eu fiquei com essa impressão depois, que esse período de transição, onde o Senhor foi recolhendo, passagem, todos esses homens que eu citei, eu creio que foram recolhidos como homens aprovados, entendeu? De Deus, homens de Deus. Para honra, né? Gregório, profeta Amaro, Ludmila Ferber, claro, homens assim que liberaram muita coisa, homens de Deus. Mas é como se fosse um túnel de 5 anos, Renato, onde muitos homens de Deus foram recolhidos. E eu creio que agora já iniciou um novo tempo. Está entendendo? Era a estação, Renato. Era a estação. Era uma estação de transição. Vai continuar acontecendo, mas já aconteceu em grande parte. Exatamente, uma estação. E agora o Senhor está dando a chave da casa de Davi, ou seja, a autoridade espiritual, a liderança, o governo espiritual para uma nova, para novos vigias, novos sentinelas, novos profetas, novos evangelistas, novos apóstolos, novos mestres, novos pastores, né, enfim. Claro, alguns vão, pessoas de uma geração anterior que ainda permanecem, né? Que ainda vão cumprir a sua carreira. Mas está havendo essa transição e novos ministros do Senhor estão sendo ungidos, comissionados, empoderados, capacitados por Deus para esse tempo. E, Renatão, o que você falou, olha o que a Aline colocou, passada de bastão. É isso. Agora você vê o seguinte, vou voltar lá em Eli e depois Samuel. Você vê as características de Eli. Ele terminou sem os filhos dando prosseguimento ao ministério dele,
e terminou perdido da presença. Vamos colocar assim. Agora você vê quando Samuel ele chega lá na casa de Eli, ele não tem clareza de quem seria o próximo rei. Ele não tem clareza. Ele não tem clareza. Ele chega lá ainda com sentimento de pena de Saul. Ele chega com um sentimento ainda, talvez remoído, pelo fato de não ter sido escolhido pelo povo. Ainda o peso daquela decisão do povo escolher outra pessoa a não ser ele, que culminou com Saul, e depois veio Davi, e aí acabou de vez com a liderança teocrática através dos profetas e sacerdotes e reis. Acabou de vez. Profetas, sacerdotes e juízes, perdão. E aí você vê que quando ele vai ungir Davi, ele não sabe quem era Davi. Olha como isso é sério. Ou seja, era o último, o que o Pepeira falou há um tempo atrás, era o último que ainda estava debaixo desse manto de Eli. Era o último. Depois ali mudou, e aí você vê que a próxima linhagem profética não vem, né? Não está ali no contato, convívio direto com Samuel. Não vem. Aí você vê Natan, você vê os outros profetas, não estão ali dentro daquele contexto aonde estava Eli. Ou seja, é algo tão poderoso que Deus precisa retirar e retira por completo. E aí tem uma coisa muito importante, meus amigos. Você que está aqui nessa live, né, a gente está dentro disso, a gente gostaria de estender, só que o tempo ele é muito curto. Entendi. Muito curto. Eu sei que nós estamos comentando, mas eu queria perguntar para você, falar uma coisa para você. Se você não tiver ainda, porque eu sei que tem pessoas que passam pela live que nem estão em contato com aqueles que estão ministrando na live. Se você não tem contato com a gente, entre em contato com a gente, vai lá, segue. Nós temos aí canal no YouTube, no Instagram, nós estamos aí pelas redes sociais, compartilhando aquilo que o Senhor tem nos falado. Então, por favor, vá lá, segue, não fique sozinho. Você que quer aprender mais sobre o FIS, sobre o mover profético, por favor, entre em contato. Não fique sozinho. Sabe, Renatão, acho que isso é algo muito importante. Continue aí, mano, para a gente poder finalizar essa parte, que já são 9h20, e a gente precisa prosseguir naquilo que o Senhor tem nos dado. Vai lá. Vamos que vamos. Só para concluir, então, eu queria assim que, Renato, o ponto central é a arca. É a arca. O ponto central de tudo que nós estamos falando é a presença de Deus, né? É a glória de Deus. Por isso, quando esse sacerdócio que não tinha discernimento profético, que perdeu a visão, ele morre, e no mesmo dia que ele morreu, a arca foi tomada, né? Essa foi a consequência de uma liderança que não andou em discernimento profético. Perdeu a presença. Ok? Isso é tão forte porque imediatamente entra a fase de transição com Samuel. Então, o Senhor é um homem cheio de visão. Samuel, o vidente. Samuel era o vidente. Sim. Um pai de profetas, né? Então Samuel, porque o ministério profético, ele trabalha na transição também, Renato. Você pode ver com João Batista, que João Batista preparou o caminho para Jesus, que é, vamos dizer assim, a própria manifestação da glória de Deus encarnada na Terra. Ele é a arca da aliança total, entendeu? Que foi vista por todos os homens enquanto ele veio cheio de graça, cheio de verdade. Jesus, a luz da vida, né? A própria presença de Deus. João Batista preparou esse cenário da manifestação plena da glória de Deus em Jesus. E Samuel, ele trabalha profeticamente, profetizando, intercedendo, enxergando, vendo.
sendo arrebatado, porque o cara ele era violento. Samuel ele É era, verdade, ele era um verdade. profeta violento, irmão. Você não tem noção de quem foi Samuel. Você não tem noção de quem foi Samuel. Samuel era um cara fora do normal. Nazireu, desde o ventre da mãe dele até quando ele era ancião, ele não tinha cortado o cabelo. Ele era um cara fora do normal, um homem de visão. Agora, esse homem, ele trabalha numa transição. Porque o foco de Deus era a arca. E quem era o cara que ia trazer a arca, Renatão? Era o cara que tinha o coração de Davi. A primeira coisa, cara, que Davi praticamente faz É, quando ele assume o rei, ele faz duas coisas. Primeiro, toma Jerusalém. E segundo, ele fala assim: vamos atrás da arca, porque nos dias de Saul, cara, não fizeram caso da arca de Deus. Ou seja, Saul também fala de uma liderança que não se importa com a presença de Deus. meu Deus. Mas Renato, que Davi não. isso? Davi é uma liderança cujo centro, o foco de tudo é a presença. É ele, é a glória dele. Então, como profetas, Renato, como geração profética, nós vamos atuar agora, eu creio assim, preparando um cenário para a glória de Deus se manifestar e para uma liderança apostólica que tem a presença de Deus. Renato, o que você está falando é tão forte, irmão, que que o Espírito me lembrou. Você vê o seguinte, dentro do tabernáculo que Moisés levantou, a arca está escondida, ninguém vê. Você passa pelo ato santo e está lá dentro do Santo dos Santos para uma pessoa ver durante um dia no ano inteiro. E aí você vê Davi. Ah, mano. Davi, ele institui a adoração, intercessão, serviço 24/7. Ele pega, faz um barracão. Ele arma um barracão simples e pega a arca e coloca no meio. Coloca a arca no meio. Cara, é isso. Essa é a nossa função hoje. É entronizar a presença de Deus no meio do povo. É fazer como fez Davi. É possibilitar que as pessoas cheguem à presença. É possibilitar que outras pessoas também vejam a glória. É possibilitar que outras pessoas também estejam diante da arca. É possibilitar que outras pessoas venham e estejam diante da manifestação de Deus. É pegar aquilo que o Senhor nos deu e compartilhar, impartir, ativar. É o que Davi fez. Davi, ele teve a experiência mal sucedida quando ele quis carregar a arca. Voltou para a palavra. A arca carregou ela da maneira correta. E aí ele vai e coloca a arca no meio. Só que tem uma coisa, irmãos. Você vê que primeiro foi o tabernáculo. Aí depois você vê a tenda de Davi. Você vê a casa de Osés. A glória da segunda casa será maior que da primeira. Você vê o templo de Salomão. De todos esses, quem é que Deus tem saudade? Deus tem saudade da tenda de Davi, cara. Deus tem saudade da tenda de Davi. Sabe por que Deus tem saudade da tenda de Davi? Porque a arca estava liberada, cara, para todo mundo poder ver. A arca estava liberada lá para todo mundo poder chegar perto. A arca não estava mais escondida, a arca não estava mais. O acesso estava liberado. O acesso estava liberado. O acesso estava liberado. É por isso que Deus tinha saudade.
Por isso que Deus tem saudade, não é dos outros, que são suntuosos, bonitos, são lindos, são coisas assim, memoráveis. Deus tem saudade daquele que é simples, mas que ele pode ser o centro. Deus tem saudade daquilo que é simples, que ninguém vê, que não tem nada, não tem nenhum luxo, não tem nada que chame a atenção. Mas ele está lá no centro. No centro. No centro. Irmão, em nome de Jesus, minha irmã, em nome de Jesus. A arca, ela precisa estar no centro. A presença precisa estar no centro. A presença precisa estar no centro da tua casa, no centro dos teus negócios, no centro da tua igreja. Se você é pastor de uma igreja, em nome de Jesus, a arca precisa estar no centro. Você pode ser bonito, ungido, gato, garoto. Você pode ser uma irmã linda, maravilhosa. Mas se a presença não estiver no centro, o final vai ser desastroso. Lembra de Eli? Então, irmão, meus irmãos, em nome de Jesus, entroniza a arca, entroniza a presença, coloca ela no centro. Ela não pode ser negociada. Ela não pode ser desprezada como nos tempos de Saul. Ela não pode ser desmerecida como nos tempos de Saul. Ela tem um lugar de destaque, de honra, de glória. Um lugar onde as pessoas veem. É tão interessante porque quando Jesus morreu na cruz, o que aconteceu com o véu? O véu se rasgou. É de cima para baixo. A iniciativa de rasgar o véu nunca é humana, sempre vem do céu para a terra. A iniciativa de manifestação divina nunca nasceu na terra, sempre veio do céu para as nossas vidas. Sempre veio de cima, sempre veio de cima. Nunca foi nossa, nunca nasceu no nosso coração, nunca nasceu. É o Espírito que borbulha isso dentro de nós. É o Espírito que abre uma fonte a jorrar, que faz isso acontecer. Meus irmãos, minhas irmãs, por favor, se tem alguém que você conhece que precisa ver essa live, por favor, dispara, cara. Depois que ela fechar, você pega o link, coloca para as pessoas ir lá e assistir, porque coisas muito poderosas estão acontecendo aqui nesse tempo. Nesse tempo. Olha o que o profeta Hugo disse. Verdade, o que mais precisamos é da presença. É verdade, meu amado. É verdade. Nós precisamos muito colocar a presença. Sabe por quê, Renatão? Eu continuo orando. Sabe, eu li aquele livro, não sei quem leu, Famintos por Deus, Famintos de Deus. Famintos. Cara, se você está nessa live e você não leu, dá um jeito de caçar esse livro e ler. E ali ele ministra uma coisa, ele vai compartilhando sobre o retorno da arca, é muito interessante. Depois daquele livro, Renato, eu continuo orando. Quando eu vou pegar o microfone para poder ministrar, Senhor, se a tua glória aparecer, não vai ser necessário que eu fale nada. As pessoas vão esquecer até que era o Renato que ministrou, mas as pessoas vão lembrar da tua presença. Mano, eu continuo com isso. Eu continuo amando a presença. Eu continuo amando a manifestação da glória. Aquilo que os homens não podem fazer, um bom discurso, uma boa oratória, pode ser aperfeiçoada, mas a manifestação da glória não. Sabe, mano, a gente aprende como falar, a gente aprende a se posicionar diante das pessoas. Mas a manifestação da glória, não. Ninguém sabe o que fazer quando a glória aparece. A melhor coisa é calar a boca e se submeter. Ninguém sabe quando a glória de Deus aparece. Cara, ninguém sabe o que fazer quando a glória de Deus aparece. Então, essa é a função. É trazer a arca para dentro. É essa a função daquele que vê. Fazer com que mais pessoas vejam. É isso. E, Renato, vou te falar uma coisa, cara. A gente precisa continuar esse assunto. A gente não pode parar só numa live, não. A gente não pode. Eu vou te procurar aí depois, no final.
Vocês que querem aprender mais sobre isso, depois a gente vai estar conversando, orando sobre algumas coisas que Deus tem colocado dentro de mim, eu preciso compartilhar com você, ok? Então, mano, vamos nessa, porque tem muita gente para ser preparado, para ser treinado. Gente, eu queria agora, eu sei que o tempo está curto, né? Renato, você tem mais alguma coisa para falar dentro disso, mano? Não, eu ia destacar o comentário, né, do Emes ali, achei legal, né? A sugestão do poder do hábito ali, o livro. Verdade. E é exatamente isso, né? Que essa busca não seja um evento, né? Ele precisa ser contínuo, precisa ser um hábito na nossa vida. E queria mandar um abraço também para o pastor Marcelo, que eu vi que está aí. É um precioso irmão aí, o pastor Marcelo. Benção. Vamos compartilhar os amigos. A amizade boa é aquela que inclui. Vamos aumentar a mesa para trazer mais gente. A gente não come até chegar o próximo. É desse jeito. Então, gente, é isso. Renatão, eu queria que você começasse a colocar, assim, se Deus tem te falado alguma coisa dentro dessa live, alguma coisa específica, aquilo que Deus me deu já foi liberando, eu não sou de ficar guardando, né? Não. Então, é isso. Sim, não. Eu creio que eu compartilhei, eu creio que eu comuniquei o que era necessário. Ok, mas fala aí, mano, como é que, diante dessas revelações que o Senhor tem te dado, como é que foi a questão do livro? Porque você falou lá do livro, o vidente depois sumiu com o livro, né? Depois botou ele a empatar. Porque, assim, a gente compreende, né, mano? A gente não está aqui porque nós não somos vendedores. A gente compartilha a revelação. Essa é a diferença. Sensível diferença. A gente compartilha a revelação. Às vezes ela está escrita no formato de um livro, às vezes ela vem, a revelação, ela precisam outras pessoas serem treinadas, então se transforma em treinamento, se transforma em acompanhamento, mas é dessa forma. E você, mano, fala aí então. Porque olha o que eu tenho. Eu posso brincar, né? Lembra aquela brincadeira antiga? Eu tenho, você não tem, hein? Mas fala aí, mano. Legal. Isso, o livro, né? Esse livro é como um resultado, vamos colocar assim, né? Um fruto de toda a minha experiência, né? A minha jornada de vocação, desde a minha vocação, né? Do meu chamado, como um profeta, né? Às nações, como um profeta do Senhor, um profeta vidente. Então ele foi sendo gerado ao longo dos anos de aprendizagem na experiência, na prática e de aprendizagem na revelação, né? Nas escrituras, na oração, né? Então ele tem um conteúdo, né? Ele é curto, ele é pequeno, mas eu considero assim que ele tem um conteúdo muito profundo e muito rico, que eu creio que pode trazer muita clareza a respeito dessa dimensão, né? Das visões, a dimensão dos sonhos de Deus e da dimensão do ofício do profeta, né? Eu creio que vai trazer muita clareza para você nesse sentido. Pô, verdade. Renatão, assim, nós estamos caminhando para o final, né? Mas, assim, poxa, tá bênção demais, cara. Uma pena, porque, assim, para quem não sabe, né? A gente continua aí, daqui a pouco a gente levanta, troca de roupa e vai para a rua, que tem as coisas para fazer na rua. Então, assim, gente, é um privilégio poder estar aqui compartilhando essas coisas. Renato, antes da gente finalizar a live, que a gente já está participando, a gente já passou até do horário, mas antes disso, você gostaria de compartilhar mais alguma coisa, falar mais alguma coisa? É importante, fale suas redes sociais, fale a maneira que as pessoas têm de te encontrar, entendeu?
você pode me encontrar aqui no Instagram, né? Algumas pessoas já estão me seguindo, né? Renato_Pastene. Ali você vai saber como pedir o livro, né? Se você quiser o livro. Eu tenho também alguns e-books. Ali você vai ver. Eu tenho um link ali na biografia, né? na minha bio, né? Do Instagram. Ali você pode ver como ter ali acesso aos e-books. E eu sempre estou publicando também palavras proféticas, né? Ali pelas minhas mídias sociais, né? No Facebook, no Instagram. Eu tenho meu canal no YouTube também. Tenho poucos vídeos, não tenho muita coisa, mas se você quiser procurar também Renato, é o meu nome, né? Renato Pastene Pires. Aí você pode me encontrar no YouTube, tá bom? Eu estou à disposição, né? Para servir aí o corpo de Cristo. Verdade. O meu é Profético Afiando a Espada. Também estou aí nas redes sociais, né? Instagram, YouTube. Eu sempre me confundo nessas horas. Se você jogar aí Profético Afiando a Espada, você vai encontrar. Ok? Vamos deixar claro assim. Renatão, eu sempre tenho uma frase que eu finalizo as lives, finalizo as minhas participações, né? Você já sabe dela, eu faço questão de repetir, porque é algo que a gente precisa vivenciar, né? A gente pode ser simples na maneira de falar, mas ser profundo nas experiências com Deus. E é isso que é a nossa responsabilidade, né? Você adentrar na sala do trono e o Espírito que mergulha nas profundezas de Deus trazer o entendimento para você. Aí sim você pode compartilhar esse entendimento. Então tudo isso são coisas que acontecem naturalmente. Você pode ser sobrenatural, ter acesso ao sobrenatural e ser natural. Você não precisa ser extravagante. A roupa é coisa que você escolhe. Corte de cabelo você escolhe. Mas você não precisa andar por aí esquisito, estranho. A Aline já liberou até a frase, ó. Viva naturalmente sobrenatural. Você pode ter um estilo de vida naturalmente sobrenatural. Natural porque continua sendo você, irmão. Se a partir daquele momento você não vai ganhar asa para voar igual o anjo. Você vai continuar sendo ser humano. Mas as revelações serão sobrenaturais, serão profundas e transformadoras. Então é por isso que eu tenho essa frase e eu jogo sempre. Seja naturalmente sobrenatural. É por isso. É por isso. Ok? Porque não falta, mano, pessoas que quando começam a ter revelação, começam pensam que são anjos, sabia? Pensam que são anjos. Já não brincam, já não sorriem mais. E vocês veem que aí nessa live a gente brinca, a gente ri, a gente... É isso. A gente continua sendo ser humano. Porque a palavra de Deus diz assim, é nos vasos de barro que a glória de Deus habita. Então, a glória de Deus habita em nós. Nós somos simples comedores de arroz, feijão, polenta. Qual é a comida do sul, Renatão? Não, cara, eu tô aqui, ó. Não, aqui no sul varia demais, ó. Eu tô aqui com uma tapioca, ó. Tapioca. Somos simples comedores de tapioca. Somos simples comedores de cuscuz. Somos simples comedores de feijão tropeiro. Somos simples comedores de churrasco. Mas a glória de Deus habita em nós. Aleluia. Mas a glória de Deus habita em nós. Pessoas simples. Mas a glória de Deus habita em nós. Então faz toda a diferença. Ok? Renatão, dá um abraço no teu povo aí, as pessoas que viram. E na fraqueza, né, Renato? Na fraqueza, o poder do Senhor se aperfeiçoa, né? Também. Somos vasos de barro, temos as nossas limitações, temos as nossas dificuldades, as nossas circunstâncias. Muitos têm as suas perseguições, injúrias, né, Renato? Mas o poder do Senhor, o poder da ressurreição de Cristo se manifesta sobre vasos de barro. Se manifesta. Mano, é isso, é isso. É uma pena precisar fechar a live, mas nós precisamos. Galera, amamos vocês. Um beijo. Olha, polenta com frango é delicioso, também amo. Nós amamos você. Tá me devendo, pastor, uma polenta com frango aí, Marcelo. Precisa ir aí.
Preciso ir na sua casa, aí em Balsa Nova, comer uma polenta com frango, hein? E se tiver sobremesa da Neia, cara, a Neia, a esposa do Marcelo, tem uma confeitaria, ela trabalha com isso daí. Ah, deu água na boca. Renato, eu vou também. Ah, eu vou também. Pastor Marcelo, eu também vou, tá? Eu vou. Esse ano, em nome de Jesus, eu vou parar aí, né, em Curitiba, em nome de Jesus. E aí, Renatão, você pode me levar na casa de quem você quiser, você pode me levar. Eu não estaria em jejum. Eu não sei se a Neia tem a confeitaria ainda, né, Marcelo? Ela tinha tipo um café, na verdade. Era tipo um café colonial em Balsa Nova, mas ela trabalha com doce. Puxa, bênção. Top demais. Poxa, que lindo, que lindo, que lindo. Então, gente, olha que eu vou, hein? Para comida, sou igual cachorro com fome. Viu uma porta aberta, sai entrando. Então, assim, sou totalmente desinibido. Então, assim, gente, é uma benção estar aqui com vocês. Nosso desejo é que você seja revestido com a glória, com a presença, que os seus olhos espirituais sejam abertos. Gente, não falamos nem nos olhos espirituais, Renato, a gente tem que fazer a próxima live. Eu tenho a sensação que a gente só ficou ali bolhando o dedinho Sabe como uma criança, quando ela fica na praia molhando só o pezinho assim? Eu tenho essa impressão no meu espírito que a gente não conseguiu avançar tudo que podia. Você percebe isso? Sim, eu creio que tem muito mais assunto dentro da visão espiritual, né, Renato? Para a gente aprofundar. Eu creio nisso. Então, amém. Gente, então é um prazer estar com vocês mais uma vez. Nós vamos fechar agora. Deus te abençoe. Um dia cheio da presença. Que você veja aquilo que o Senhor quer te mostrar. Amém? Amém. Seja naturalmente sobrenatural. Fomos. Deus abençoe. Vou salvar, hein? Encerrar.